A terceira lei da termodinâmica foi desenvolvida por Walter Nernst entre os anos de 1906 e 1912. Esta lei relaciona a entropia da matéria à sua temperatura absoluta. Ela afirma que a entropia será constante ou igual a zero quando a temperatura de um sistema ficar próxima do zero absoluto, que é o ponto mais baixo na escala Kelvin. A escala Kelvin é absoluta, o que significa que 0 Kelvin é matematicamente a temperatura mais baixa do universo. Isso corresponde a cerca de menos 273,15 graus Celsius. A terceira lei é usada em química e física para prever a resposta de vários materiais às mudanças de temperatura. Em zero absoluto, a energia do corpo seria nula, não havendo nenhum movimento molecular. No entanto, o zero absoluto nunca foi atingido em laboratório, o que faz com que a hipótese da terceira lei seja apenas teórica quando se trata de uma temperatura exatamente igual a zero. Ainda assim, Nernst desenvolveu uma equação. Limite de ΔS igual a zero e T igual a zero, ou seja, o limite da variação da entropia sendo igual a zero, a temperatura é igual a zero. Agora eu vou falar da entropia nas reações químicas. Vou falar um pouco do conceito. Entropia é o grau de desordem de um sistema. É uma grandeza termodinâmica que mede a desordem de um sistema e a espontaneidade dos processos físicos. Ela é bem diferente da entalpia, que a entalpia mede a quantidade de energia. Um exemplo de entropia é o estado sólido e líquido. O estado sólido, as partículas vão estar mais unidas e não vai ter tanto espaço para se movimentar. E, no caso, vai ser uma entropia baixa. E no estado sólido, as partículas vão estar mais dispersas, elas vão ter mais espaços para se movimentar e vai dar uma entropia alta. E quanto maior a entropia, maior é o grau de desordem. Que no caso, quanto maior o grau de desordem, menos energia será utilizada nos processos químicos. E para saber o grau de desordem, se a entropia vai ser alta ou baixa, precisa-se fazer o cálculo da entropia. Que é o que estamos vendo aqui na tela, esta forma, que é o ΔS, que é a variação da entropia de um sistema, igual a S final menos S inicial. O S final é o produto, que no caso pode ser representado por SP, menos o S inicial, que é o reagente, que pode ser representado por SR. E quando o resultado de ΔS for maior do que zero, a entropia aumenta. E quando for menor do que zero, a entropia diminui. E quanto maior a entropia, maior a desordem. E da mesma forma, quanto menor a entropia, menor a desordem do sistema. Bom dia, vou abordar sobre o teorema do calor desenvolvido por Walter Nernst. Nernst desenvolveu o chamado teorema do calor, segundo o qual a entropia de uma matéria tende a anular-se quando sua temperatura se aproximar de zero absoluto, constituindo a terceira lei da termodinâmica. Por este trabalho, foi condecorado com o Nobel de Química de 1920. Em 1912, Nernst declarou a lei assim: é possível para qualquer procedimento levar a temperatura a T igual a zero em um número finito de operações. Ou seja, o que ele quis dizer? Qualquer temperatura em diversas circunstâncias será o valor neutro, e que o teorema de Nernst aplica-se a gases e não se aplica a soluções líquidas ou sólidas. Agora vamos ver um vídeo para melhor compreendermos sobre a variação de entropia e a temperatura e as vibrações que ocorrem entre elas. Para começar essa conversa, nós vamos falar o quê?
da relação da temperatura com as vibrações das moléculas. Quando a gente aumenta a temperatura, as moléculas vão estar vibrando mais. Vamos lá, vamos tentar deixar isso mais concreto. Pensa num sólido puro. Aqui estou ilustrando um sólido puro para você, onde em cada vértice desse cubo a gente tem o quê? Uma molécula que está compondo o mesmo sólido, as arestas são as ligações entre elas, e aqui os verdinhos seriam o quê? As vibrações. Ou seja, a gente pode observar que, por exemplo, essa bolinha dessa aresta aqui, ela está vibrando devagarzinho, quando essa aqui que tem mais tracinhos verdes, que está representando as vibrações, vai estar o quê? Vibrando muito mais rápido. Tranquilo? Agora vamos lá. Será que todas as moléculas vibram da mesma maneira, numa mesma temperatura? Não, a gente acabou de ver que não. O nível de agitação média é o que a gente vai ver quando a gente vai olhando isso. Aqui novamente, foi o que eu falei. Essa molécula aqui está vibrando muito mais do que essa molécula aqui. Tranquilo? O que a gente observa é o quê? O nível de agitação médio. Ok. E qual seria a relação da temperatura com esse nível de agitação médio? Para isso a gente tem que analisar o quê? O mesmo sólido em diferentes temperaturas. Então aqui eu volto com esse sólido a uma temperatura T1 e agora eu tenho o sólido numa temperatura T2, onde T1 é maior do que T2. O que eu observo? Que eu não falei que o nível de agitação médio é representado pelas tracinhos verdes? A gente percebe o quê? Conforme a gente tem maior temperatura, a gente tem o quê? Mais vibrações. Além disso, o que eu noto? Que quando eu tenho uma temperatura maior, eu tenho uma desordem maior. Por quê? Aqui eu tenho moléculas vibrando muito com moléculas vibrando pouco. Quando eu tenho uma temperatura mais baixa, eu tenho o quê? Moléculas vibrando pouco por igual. Ou seja, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a desordem do sistema. Tranquilo? Então, aumento a temperatura, aumento o nível de vibrações, aumenta a desordem. E quando eu estou falando de desordem, eu estou falando de entropia. Então, esses níveis de vibração vão ter o quê? Associado à entropia. Então, vai ser tudo uma relação diretamente proporcional. Temperatura, vibrações e a entropia do sistema. Tranquilo? E o que isso quer me dizer? Isso quer me dizer o quê? Que quando eu tenho uma tendência a diminuir a temperatura para o zero absoluto, o quê? A minha entropia vai chegar a zero. E essa é o quê? A minha terceira lei da termodinâmica, que diz exatamente isso. Quando a temperatura tende ao zero absoluto, a minha entropia também vai tender a zero. Com isso, que consequência eu tenho dessa lei? É impossível atingir o zero absoluto. Por quê? Todo sistema sempre tende a desordem, ou aumento da entropia. E nesse caso a gente está vendo o quê? Que é impossível chegar a esse zero absoluto, porque a entropia não vai chegar a zero. Energia livre de Gibbs, dependência com a temperatura. Bom, eu vou começar com um questionamento que é: por que o gelo derrete? Se colocarmos um gelo na mesa, iremos ver a formação da água, que é o gelo derretendo. Então, eu vou fazer outra pergunta. Este processo libera energia? O que significa esse processo endotérmico e exotérmico? Quando temos um processo endotérmico, significa que absorvi energia. E quando tem um processo exotérmico, eu liberei a energia, ou seja, a energia final é menor do que a energia inicial. Então, eu já dei uma dica de como vamos calcular a variação da entalpia desse processo que está de sólido para líquido. Para fazer esse cálculo, é simples. É fazendo a entalpia do produto, ou seja, a água líquida menos a entalpia do reagente, que é o gelo, e a água sólida. Para fazer esse cálculo, é preciso desses dados que têm a entalpia da formação da água líquida e da água sólida. Então, a gente substitui esses valores na fórmula e vamos ter esses valores que estão aqui. E calculando, vamos ver que esse ΔH vai ser mais 7 kJ por mol, ou seja, esse produto não libera energia. Ainda raciocinando sobre o gelo, vamos fazer outra pergunta. E esse gelo, ele vai derreter sempre? Por quê? Bom, quando eu estou aqui em Teresina, a temperatura de 38 graus, eu coloco ele na mesa e ele, obviamente, ele vai derreter.
Porém, se eu estou no Polo Norte, ele não vai derreter com a temperatura de menos 30 graus. Então, a gente já tira outra conclusão. Esse processo não libera energia e vai depender da temperatura, ou seja, a temperatura vai afetar a espontaneidade desse processo. Seguindo para outro questionamento, que é o que outro fator pode afetar este fenômeno? Bom, a gente viu que a variação da entalpia ela vai afetar a temperatura também, e outro fator é o ΔS, que é o que a gente vai falar agora, que vai ser a variação da entropia. A entropia, ela vai falar do nível de desordem. Quanto maior meu nível de desordem, maior minha entropia. Temos esse exemplo aqui, já que estávamos falando dessas transformações físicas de líquido para sólido e gasoso. Quando a gente está no estado sólido para o estado líquido, a gente está aumentando o nível de desordem. Porque no sólido, temos átomos lá arranjados. As moléculas estão todas arranjadinhas em seu espaço. No líquido, as moléculas estão mais confusas. E nos gases, mais livre ainda. Se estou aumentando meu nível de desordem, eu estou aumentando minha entropia. Então, os sólidos têm entropia menor que os líquidos e têm entropia menor que os gases. Para calcular essa entropia, eu posso fazer de forma análoga da entropia, fazendo apenas a entalpia dos produtos, menos a entropia dos reagentes. E esse fator vai influenciar a espontaneidade do meu processo. Através dessas informações que eu acabei de falar, é que eu vou chegar onde eu realmente queria, que é falar um pouco sobre a energia livre de Gibbs. Que é o que vai me dizer se um processo é espontâneo ou não. E ela pode ser calculada por essa fórmula. ΔG, que é a energia de Gibbs, igual a ΔH, que é a variação de entropia, menos temperatura que está acontecendo o processo. X, o ΔS, que é a variação da entropia. E eu tenho o quê? Que quando eu tiver um ΔG negativo menor que zero, vou ter um processo espontâneo. Mas se eu tenho um ΔG positivo maior que zero, vou ter um processo não espontâneo. Então, se eu tenho um valor que depende tanto da minha entalpia como da minha entropia e da temperatura, eu posso fazer algumas análises que é as análises das possibilidades. Aqui temos a fórmula de novo para ficar na nossa memória, né, que é essa daqui. E vou começar a analisar como vai variar meu ΔG em função do ΔH e do ΔS. Por exemplo, quando eu tenho um ΔH menor que zero e um ΔS menor que zero, meu ΔH sempre vai ser negativo, como a gente pode ver aqui. A gente tem aqui um gráfico para ser analisado e a gente vê que quando temos um ΔH negativo, conforme eu aumento a minha temperatura, isso vai ser sempre mais negativo ainda. Então, esse processo vai ser sempre espontâneo. Só para ser mais claro, eu tenho o eixo zero. Se estou abaixo do eixo zero, serei espontâneo, e acima sempre serei não espontâneo. Seguindo agora para ΔH negativo e ΔS negativo também, quando estiver nesse caso, vou ter processo dependente da minha temperatura. Conforme aumenta a minha temperatura, o meu processo fica menos espontâneo, porque o ΔG fica cada vez mais positivo, como podemos ver nessa linha subindo. Agora, eu vou ter meu ΔH positivo e meu ΔS também positivo. E esse processo, o ΔG, também vai depender do tempo. Meu ΔH é positivo e conforme aumenta a temperatura, meu ΔG vai caindo. Então, conforme aumenta a temperatura, eu vou aumentando a espontaneidade do processo. E por fim, eu vou ter meu ΔH positivo, meu ΔS negativo. Quando nesses casos, meu ΔG sempre vai ser positivo e os processos sempre vai ser não espontâneos, que seria esse gráfico, que toda a linha está na parte de cima, que seria não espontâneo. Aqui a gente tem uma fixação que a gente vai resolver um problema para ficar um pouco mais claro. Eu falei o tempo todo de derretimento, agora vamos falar de evaporação. Eu faço a seguinte pergunta: a evaporação da água a 25 graus Celsius é um processo espontâneo? Aqui eu trouxe minha mudança. Meu reagente é água líquida, meu produto é água gasosa.
Eu trouxe aqui os nossos dados, o valor da temperatura, que eu sempre tenho que passar para Kelvin. Então, 25 graus Celsius mais 237 vai ser 298 kelvins. E aqui eu tenho meus dados de entalpia e entropia, tanto na água líquida quanto na água gasosa. Meu primeiro passo é calcular a variação da entalpia, então eu peguei o 242 da água gasosa e o 286 da água líquida e achei meu ΔH. Meu segundo passo é calcular meu ΔS. Novamente, eu peguei minha entropia da água gasosa e diminuí com minha entropia da água líquida e achei esse valor. Terceiro passo, colocando os 298, eu passei aqui a quilojoules para joules, porque tem que estar na mesma unidade. Então, vai 44.000 e calculando, vamos ver que esse ΔG vai ser mais 8.836 joules por mol. Vai ser um processo não espontâneo. Fazendo agora um jogo rápido, vamos botar então a temperatura de 100 graus Celsius. Eu só apenas vou mudar esse 383 aqui, que é a temperatura em kelvins a 100 graus Celsius. Quando eu calculo esse ΔG, que vai ser 1.194 joules por mol, ou seja, quando eu aumento a temperatura, eu tenho um processo espontâneo. Por fim, vamos falar do significado físico disso tudo que eu estou falando. Por que ΔG vai indicar o trabalho máximo do processo? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de trabalhos onde eu tenho situações ideais e irreversíveis. E eu posso calcular essa eficiência através dessa fórmula, onde a eficiência do meu processo vai ser o trabalho obtido sobre ΔG vezes 100. Na prática, essa eficiência gira em torno de 30% e é um valor muito alto. Bom dia pessoal, meu nome é Ramon e falarei sobre as condições gerais de equilíbrio e espontaneidade. Trataremos de vários aspectos da termodinâmica química. Temos de considerar a variação da aleatoriedade ou da desordem que acompanha uma reação química. Finalmente, aprenderemos a combinar a variação de uma reação com a variação na aleatoriedade para definir um novo tipo de energia que relaciona diretamente com o equilíbrio. Começamos introduzindo um novo aspecto à abordagem da termodinâmica, isto é, a ideia de processos espontâneos. Vejamos, processos espontâneos, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a qual afirma que a energia é conservada. Isso significa que a energia não é criada nem destruída em nenhum processo, como a queda de um tijolo, a fusão de um cubo de gelo ou a combustão da gasolina. A energia pode ser transferida entre o sistema e a vizinhança, ou convertida de uma forma ou outra, mas a energia total permanece constante. A experiência nos diz que certos processos sempre acontecerão, embora a energia do universo seja conservada. Por exemplo, a água colocada no congelador se tornará gelo. Um prego deixado no ar livre enferrujará mais cedo ou mais tarde. Para todos esses processos, a energia é conservada. Quando acontece sem qualquer intervenção externa, tais processos são conhecidos como espontâneos. Um processo espontâneo tem sentido definido no qual ele acontece. Um processo que é espontâneo em um sentido que não é espontâneo, no sentido contrário, por exemplo, é a queda e a quebra de um ovo. Agora, se você vê o vídeo em que o ovo se recompõe, aí você concluirá que o ovo não se recompõe, como em um passe de mágica. É o filme apenas de volta para trás, de frente para trás. O gelo transformado em água líquida é espontâneo, a T maior que 0 graus Celsius, a temperatura maior que 0 graus Celsius. A água se transformando em gelo espontâneo, a temperatura menor que 0 graus Celsius. Aí temos aqui um exemplo na figura 1. O que acontece é a temperatura igual a 0 graus Celsius. Na primeira figura nós vemos o espontâneo para temperatura maior que graus Celsius. E na figura 2, ao lado aqui, vemos espontâneo para temperatura menor que 0 graus Celsius, que é esse vidrinho aqui congelado, água congelada, na verdade.
Os dois estão em estado de equilíbrio e nenhum conservado ocorre espontaneamente. Se determinados que o processo é espontâneo, precisamos considerar se o processo é reversível ou irreversível. O processo reversível é um caminho especial, no qual o estado de um sistema não pode variar. Um processo reversível, a variação no sistema é feita de tal forma que ela possa ser restaurada ao seu estado original exatamente pelo processo inverso. Isto é, podemos reverter completamente a variação no sistema sem variação líquida no sistema ou na vizinhança. Considerando o exemplo da figura 1, que a gente acabou de ver, podemos conseguir uma variação adicionada a determinada quantidade de calor ao sistema a partir de sua vizinhança. Se quisermos retornar ao sistema ao estado original, que do gelo a 0 graus Celsius, podemos simplesmente reverter o procedimento removendo a mesma quantidade de calor do sistema para a vizinhança. Um processo irreversível não pode ser simplesmente revertido para restaurar o sistema, a vizinhança, a seus estados originais. Quando o sistema varia um processo irreversível, ele deve se tornar um caminho diferente, com valores Q e N, para conseguir voltar ao seu estado original.